Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No podcast Max de hoje, vamos falar sobre morcegos, biologia, comportamento e mitos e verdades, já que muitas pessoas acabam aí fazendo o manejo, o controle errado desse animal que é protegido por leis ambientais, gente. E para discutir esse assunto, eu recebo aqui o nosso coordenador técnico, Thiago Machado. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pessoal? Mais um assunto bacana aí para a gente discutir com um convidado especial. Com certeza. Thiago, faça as honras aí para apresentar o nosso convidado. Hoje nós estamos aqui com o Fábio Costa. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? E vocês? Agradeço o convite aí para estar batendo um papo com vocês aí sobre os morcegos. Tudo certo também, Fábio. A gente que agradece, né? Porque é um assunto muito importante para a gente discutir. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Quanto desconhecimento há por trás do controle, né? Desses animais que muitas vezes são considerados como pragas, mas a gente precisa analisar cada situação com muita parcimônia, né? E, enfim, eu começo aí perguntando para você e para o Thiago, né, que assim, a gente sabe que o morcego ele está muito atrelado à raiva. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, né, quão arriscado é o convívio com esses morcegos, além da raiva, existe algum outro tipo de doença, de enfermidade, enfim, quão perigosos são os morcegos? Fábio, eu deixo a palavra para ti. Vamos lá. Bom, assim, a gente sempre vê os morcegos, quando o animal está em área urbana, né, a gente sempre tem uma tendência a pensar nesse lado sanitário primeiro, né, e esquece da importância ecológica do animal. Só para vocês terem uma ideia na questão dos morcegos, em cidades, a gente tem cerca de 1.200 espécies de morcegos no mundo. No Brasil, 170 espécies, e tem alguns trabalhos que indicam que cerca de quase metade, 80 espécies, quase metade dessas espécies vivem nas cidades, né? São animais que se adaptam bem a um ambiente urbano por conta, né, da degradação que a gente está fazendo no meio ambiente e acaba fornecendo, eliminando seus abrigos naturais. E esses animais acabam vindo para a cidade encontrando condições de abrigo, os 4 As, né, que a gente sempre fala, abrigo, alimento, os acessos, e eles acabam encontrando condições favoráveis para se instalar aqui na cidade. Então, quando a gente pensa em morcego, eles são animais que têm um papel ecológico muito importante, né? Eles prestam para a gente serviços, para a natureza, né? Serviços ecossistêmicos extremamente importantes, que vai desde o controle de pragas, na polinização e na dispersão de sementes, né? São animais muito importantes nesse sentido. Só que, assim, na questão da raiva, como você estava falando, né, é uma questão real, pode realmente haver um problema da raiva, principalmente quando você pensa aí na questão dos morcegos hematófagos, né, mas também pode acontecer em área urbana. Mas veja como são as coisas, né? Dessas 170 espécies que a gente falou, só 3 espécies são hematófagas, né? O restante vai ser insetívoro, frugívoro, com diversos outros hábitos aí que você vai encontrar. E na cidade predomina os insetívoros, né? Que a gente encontra com mais frequência aí nos telhados das casas da cidade, né? Uhum. Olha só que interessante, né? Isso. E que você tinha perguntado, né, Letícia, da questão de outras doenças ligadas às fezes dele, né, a questão da histoplasmose, que você pode estar encontrando um fungo que fica lá nesse acúmulo de... Principalmente o morcego insetivo deixa muitas fezes no telhado, né? Então você pode ter o aparecimento desse fungo lá, entendeu? Uhum. Perfeito, Fábio. Bom, e falando aí de grau de letalidade, né? Existe aí algum grupo de risco, por exemplo, idosos, crianças ou pessoas que têm algum problema respiratório, falando das fezes especificamente, né? E existe, assim, esse grupo de risco realmente ou não? Ou é arriscado para todo mundo? É arriscado para todo mundo que tem contato, né, com esse tipo de material. Por exemplo, você vai limpar o forro, tem morcego, você vai limpar o forro e vai lá na raça, vai raspar aquelas fezes, vai trabalhar ali sem nenhuma proteção, né, para fazer esse tipo de limpeza.
Aí o que, que vai acontecer? Você, se tiver alguma coisa, você pode inalar esse pó, né? Aí você pode estar inalando esse fumo e estar tendo esse problema respiratório aí, né? Uhum. Então, já vem a primeira dica, né? Quando você vai trabalhar em forro, fazer esse tipo de limpeza, você nunca pode trabalhar sem o devido EPI, sem a devida proteção, né? Você tem que umedecer o local com água, com hipoclorito de sódio, com cândida, né? Com uma solução clorada ali para você poder fazer a limpeza, para poder estar removendo essas fezes, né? Então, as fezes de morcego realmente é um problema aí que a gente tem pelo acúmulo, que é um dos problemas que a gente vê no telhado da gente, quando as colônias são muito grandes, você realmente pode ter um acúmulo muito grande de fezes ali, entendeu? E aí vem daí esse problema. Perfeito. O Fábio tocou num ponto bem interessante, Tiago, que até acabou desmistificando aqui uma das perguntas que a gente tinha preparado de mitos e verdades, que são com relação aos tipos de morcego. Vocês me corrigem, tá, gente? Eu estou falando aqui na linguagem leiga, Sim. mas o Fábio falou, né, que existem as espécies dos hematófagos, né, Isso. que se alimentam de sangue, mas um ponto que ele deixou, assim, bem destacado, que os morcegos que convivem na cidade, em sua maioria, comem insetos e frutas. Olha só, né? Então, assim, como a gente pode já desmistificar isso? Primeiro, que morcegos não se alimentam somente de sangue, né? E a gente já consegue ver a importância desses animais no sentido de comer os insetos que ajudam aí no controle biológico das pragas, né? Além da polinização, já que eles comem as frutas e vão espalhando aí, né, os resíduos. E tem uma outra questão interessante, né? O Fábio até destacou a quantidade de espécies hematófagas, né? Que são apenas 3. 3, né? E a questão das fezes no forro. Porque tem algumas pessoas, né, Fábio, que até confundem as fezes de roedores com fezes de morcegos insetívoros, né? Que até são parecidos em alguns pontos, até que tem a diferença das fezes dos insetívoros, tem a diferença das fezes dos frugívoros, e até por esse tipo de vestígio você consegue identificar qual espécie que está ali ocupando, habitando o forro, né, Fábio? Então, as características das fezes dos frugívoros, aliás, as fezes dos frugívoros são bem características. Você vai encontrar sementes, né? Dá para você perceber a diferença entre as duas, né? E a gente, com um morcego insetívoro, à noite tem um papel super importante como controlador de pragas. Ele come cerca de 3 mil insetos aí brincando, os mosquitos e outros aí que ele vai estar encontrando no seu caminho aí numa noite. Então, é um animal que tem um papel importante aí na questão do controle de outros insetos, inclusive alguns insetos pragas, né? Perfeito, Fábio. E a gente vai tocar aqui no assunto com relação aos hábitos desses morcegos. Todos eles possuem hábitos parecidos, tanto os que se alimentam de frutas, tanto os hematófagos, ou cada um tem uma particularidade, todos eles são noturnos, enfim, quais são as características de cada um deles? Cada espécie vai ter sua particularidade, né? Mas assim, eles todos são noturnos, são animais que têm hábitos noturnos. E durante o dia eles ficam abrigados, né? E à noite, finalzinho de tarde, comecinho da... Só um minutinho. Sem problemas. Opa, deu uma engasgada aqui. Então, todos os morcegos, eles são noturnos, eles têm hábitos noturnos, eles não gostam da claridade, eles preferem ficar abrigados, né? Tem até algumas raras espécies aí que você pode ver de dia, mas geralmente eles estão abrigados. Durante o dia eles estão abrigados, né, nas suas colônias. Aí tem diferenças comportamentais, tá, de cada espécie. Os abrigos também, você tem abrigos noturnos, abrigos de descanso, que ele vai ficar diurnos. Tem algumas espécies frugívoras que vão ficar, você pode encontrar elas em árvores, outros dentro de estruturas, de edificações, né? Então, cada um vai ter um jeito diferente aqui na cidade de estar lidando com ela e se abrigando nela. E só que assim, o que é regra é que todos são noturnos. Inclusive, quando a gente, um fato importante, porque quando a gente encontra um morcego com atividade diurna, aparecendo de dia, alguma coisa assim, ele está com uma alteração comportamental e já tem que ligar o alerta, porque ele pode estar com algum problema, né? Com algum problema, ele pode estar doente, está com algum problema, e a gente tem que estar alerta. Morcegos com uma alteração comportamental é sempre um alerta aí que a gente tem que estar ligando.
Perfeito. Fábio, você tocou num ponto muito importante, que é a não característica do morcego, que é voar durante o dia. Ele provavelmente está com algum problema, como você bem disse, e assim, essa característica dele voar de dia também ajuda a distinguir sinais de raiva. É possível distinguir esses sinais? Ou quais, caso não, quais sinais, né? Quais problemas que isso apresenta, né? Esse voar de dia? Então, a gente não vê a raiva no animal um pouco complicado, mas ver ele com alteração comportamental pode ser N coisas, né? Então, mas indica que tem alguma coisa errada na doença. Então, nesses casos, até a recomendação é a gente ter cuidado e não mexer. Quando encontra o morcego, não mexer, chamar o órgão sanitário, a questão das zoonoses, tal, que vai fazer a captura desses animais, e aí eles vão fazer os devidos testes para saber se é raiva, qual é o tipo de doença que esse animal está portando, né? Então, quando a gente encontra esses animais durante o dia, é realmente um alerta aí que a gente tem que estar ligando. Interessante. Fábio, voltando um pouquinho aí do hábito noturno deles, né? Existe aí alguma característica quanto à maior presença de alimentos no ambiente, enfim, né? Por que eles possuem esses hábitos noturnos, né? É a característica da espécie, ela se adaptou para isso. Então, ela caça à noite, né? Ela vai buscar os insetos à noite, suas frutas à noite. É a característica da adaptação da espécie, né? Do grupo, né? Se adaptou para isso. Perfeito. Então não tem aquele mito do vampiro, né, Thiago? Que se sai no sol. Gente. Vai queimar ou vai brilhar. Né? Porque tem umas coisas aí relacionadas a isso. Absurdos, né? Até essa questão, Letícia, é uma coevolução, né, que a gente chama. Porque o que acontece, em algum ponto da evolução, os insetos os morcegos que caçavam durante a noite, eles obtiveram mais sucesso do que aqueles que, se algum existiu, caçavam durante o dia, né? Então é uma questão biológica, evolutiva mesmo, natural. E até uma questão interessante, né, Fábio, do voo, porque quando a gente vê o morcego no chão, né, comportamental, né, no cantinho ali acuado, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa com aquele bicho, né, Fábio? Tanto que o morcego ele não consegue erguer voo do chão igual uma ave. Ele precisa justamente de um apoio, ele costuma subir, né, superfícies e fazer aquela alça, aquele U, né, para conseguir levantar o voo. Então, isso já é um indicativo, né, Fábio? Inclusive, por isso que é uma das questões que ele fica de cabeça para baixo. Quando ele vai para um lugar alto, fica de cabeça para baixo, que ele se solta e ele consegue alçar voo mais fácil, né, por conta dessa dificuldade que ele tem. Ele não é como ave, que parte do zero e levanta voo. Ele precisa ter esse apoio aí para poder estar voando. Mas uma coisa que vocês falaram que eu acho que é importante, que a gente tem que chamar a atenção, vocês falaram dos morcegos. Vocês viram, a grande maioria dos morcegos ou está comendo inseto, ou está comendo fruta, está comendo néctar, né? Algumas espécies até disputam aqueles bebedouros de beija-flor. Tem algumas espécies que até disputam com os beija-flores isso. À noite é beija-flor, à noite é morcego. E é muito comum acontecer isso, principalmente em apartamento aqui, né, nas regiões arborizadas da cidade, que o pessoal costuma deixar esses bebedouros, costuma aparecer nas varandas dos apartamentos aqui da cidade. É muito comum. Fruta que você deixa para o pássaro de dia, que você não remove à noite, o morcego vai aparecer, né? Então é muito comum aqui em São Paulo, a gente atende bastante chamados nesse sentido. Apareceu um morcego aqui no apartamento e você vai ver, você cria a condição, você está pensando no passarinho, mas esquece de fazer o manejo à noite, aí vem um morcego para complementar. Mas uma coisa que vocês colocaram que é importante é essa questão do vampiro, né? Que o hábito é amplo, mas todo mundo pensa em morcego como hematófago, né? Já pensa no morcego com o morcego grudado no pescoço, na jugular lá, sugando sangue, né? Quando pensa no morcego. Daí vem muito preconceito em relação aos morcegos, né? Que é praga, que pode matar, etc., tal, por conta disso. E ele é você vê como são as coisas, né? A pomba causa muito mais problema, né? Os pombos domésticos, do ponto de vista sanitário, tem muito mais problema para a gente do que a questão dos morcegos, só que tem uma tolerância muito maior com a pomba do que com o morcego, né? É uma coisa meio maluca isso aí, mas o que acontece. E, Fábio, com certeza, eu não sei, né? Tem gente até que já ouvi falar que morcego é rato de asa, gente. É o rato com asas. É o rato com asas, né? É um absurdo, né? Mas, assim, já que a gente... É a pomba.
É a É a pomba. pomba, que na verdade é a pomba que seria o rato, rato né? com Em asas. termos de periculosidade, né? Sim. Gente, olha só quanta coisa legal a gente já conseguiu desmistificar nesses minutinhos aí de conversa. Aproveitando aí que a gente falou do preconceito e tudo mais, né? Eu queria entrar aí agora com relação à prevenção. O Fábio até já deu uma introdução para a gente, que é dona de casa, não deixa a fruta ali do passarinho, não deixa água, porque isso é um atrativo, faz parte ali dos 4 As. Né? A gente já tem os 2, né, que é o alimento, a água, o abrigo, né, e o acesso. Né? Exato. E 2 não, 4, né, gente? Olha, desaprendi a fazer conta, gente, que absurdo! Então, assim, a gente já entendeu um pouquinho do que pode, né, atrair esses morcegos para os ambientes, mas, assim, falando um pouquinho de lei ambiental, atrelado aí ao controle dos morcegos, né, eu queria que vocês falassem aí para mim e para o pessoal que está assistindo, né, como é que é feito essa prevenção, esse controle, já que esses animais eles são protegidos por leis ambientais, né? Manda bala, Fábio. Então, gente, assim, o morcego, é o que eu estava falando para vocês, o morcego, ele é um animal silvestre, ele é um animal importante, ele presta serviços, tem essa questão sanitária que tem que ser vigiada, que tem que ser monitorada, e isso os órgãos sanitários fazem, as zoonoses têm serviços regulares de monitoramento, né, para essas questões, mas a gente tem que observar que são animais importantes dentro ambientalmente importantes, né? Então, gente, os morcegos são animais importantes, ambientalmente importantes, e além de tudo são animais silvestres, então eles são protegidos pela legislação ambiental. A Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/18, ela tem lá no capítulo de fauna dela, de proteção à fauna, que é proibido caçar, apanhar, matar. Esses animais não podem por exemplo, captura de morcego, que é uma coisa que a gente vê acontecer até com uma certa frequência, até por empresas que se dizem controladoras desses animais, né? Se propõem a fazer o controle deles. Para você fazer captura desses animais, ou mesmo matar, porque em algumas situações é necessário que você eutanasie esses animais, que você faça alguma ação de controle, questão com surtos de raiva, coisas do gênero, mas isso só pode acontecer com a autorização do órgão ambiental. Né? Você não pode fazer manipulação de animal silvestre, você não pode fazer manejo de silvestres, captura, matar, etc., sem autorização do órgão ambiental. Então, é uma coisa importante, porque eu vejo muitas vezes o pessoal oferecendo serviço de expurgo de morcego. O que você entende por expurgo? Você vai colocar a pastilha lá em cima de fósforo e vai matar os morcegos. Né? É um serviço que a gente vê o pessoal oferecendo, desmorceficação, uma coisa assim, os nomes que eu vi aí, e envolve, às vezes, captura. O animal tem um hábito noturno, você fazer manejos de repelência de morcego durante o dia, né? Os animais ficam completamente estressados, desesperados, porque eles têm a luz ali que está estressando, você está tirando eles do abrigo, você pode provocar acidentes, além de matar o animal, os animais morderem, animais domésticos morderem pessoas, os animais morrerem, pode acontecer N coisas que você não tem controle quanto a isso, né? Questão de aplicar inseticida, aplicar fumaça. Então, os manejos para morcego você tem que primeiro conhecer que grupo que você está trabalhando, qual animal que você está trabalhando, entender como é que é a biologia dele, observar de onde ele sai, como ele chega, como ele vai, para você fazer o manejo correto, né? Que é em cima do comportamento dele, tirar o animal dali, etc. Só que também você tem que observar o seu entorno. Os animais domésticos que estão ali estão todos vacinados contra a raiva no seu entorno, está tudo certinho. Tem outros abrigos que ele pode estar se encaminhando, ou eles vão ficar por ali. Então tem várias particularidades que você tem que pensar na hora de fazer o manejo desses animais, né? E cada situação é uma situação. Então é um trabalho extremamente técnico, tem que ser feito por pessoas que entendam a questão dos animais e que se evite as aventuras, né? Porque você acaba tirando, mas a que custo, né? Além de que muitas vezes esse manejo que se propõe que o pessoal faz, esses controles de morcego,
eles estão infringindo a lei ambiental. A pessoa está cometendo crimes ambientais, às vezes até documenta em rede social, etc., o crime ambiental que ela está cometendo, que a gente chega a ver isso muitas vezes. Uhum. Ô, Fábio, uma pergunta, por exemplo, se eu tenho uma empresa de controle de pragas, e você citou bem aqui a respeito da autorização de fazer esse manejo aí dos morcegos. Essa autorização, ela é recomendada tirar, já que eu tenho uma controladora de pragas e eu vou envolver todo o controle, incluindo aí o controle, vamos colocar biológico dos morcegos. Eu preciso tirar essa autorização antes de qualquer coisa, na hora que eu estiver abrindo a minha empresa, enfim. Ou essas autorizações, elas são concedidas a partir de trabalhos pontuais, ações pontuais. Como é que funciona, Fábio? As autorizações são pontuais, né, em cima de cada caso, né, que vai ser apresentado, tem que ter um técnico responsável que vai encaminhar e justificar isso. Mas, assim, 90% dos manejos que você faz com esses animais, vocês não precisam nem mexer com ele, você só aproveita o próprio comportamento dele de sair, voltar, as vedações que você vai fazer no local para ele abandonar o abrigo e tal. Agora, tem as épocas corretas para você fazer, e épocas reprodutivas você não faz esse tipo de coisa, né? Então você tem que tomar um certo cuidado na época que você vai estar mexendo. Então tudo tem particularidade. E assim, a autorização ambiental ela vem quando você tem que fazer um manejo, captura. Um pesquisador vai coletar morcegos para fazer um estudo sobre determinada espécie. Ele vai pedir autorização, né? Que pesquisa tem uma autorização até especial para isso, para poder fazer essa captura. Se é uma situação de saúde pública que está muito grave, tal, você pode até fazer isso, mas vai ter que passar pelo crivo do órgão ambiental. E geralmente, quando é uma situação, sei lá, um surto de raiva, por exemplo, o próprio órgão público vai tomar as providências, não é a controladora que vai mexer nisso. Então, a remoção, geralmente o trabalho que você tem para controladores é a remoção dos morcegos que estão no telhado, incomodando, por causa de fezes, barulho, coisas assim. Né? Ou mas mesmo o próprio medo das pessoas de ter o animal ali, às vezes até para ter alguma convivência, mas as pessoas não querem. E com colônias muito grandes, realmente às vezes pode trazer incômodos, né? Então, agora tem que procurar fazer a remoção da forma que fique bom para as pessoas e fique bom para os morcegos, entendeu? Uhum. E olha que interessante, Letícia, pessoal de casa, principalmente os controladores de pragas. Não é um processo fácil de ser realizado, exige um conhecimento bem específico dessa situação, e aqui a gente está com esse intuito justamente de fazer essa orientação, né? A gente não está fazendo nenhum curso sobre como tirar essa licença, como ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, conversar sobre isso, né? São só orientações. E, gente, é assim, controladores de pragas, mexer com animais silvestres exige muita capacitação, muito cuidado. O Fábio mesmo citou essa questão, né, do fosfeto de alumínio, né, o expurgo que o pessoal utiliza nos forros, né, nos telhados, para justamente desalojar o bicho. Tem uma questão relacionada à biologia, principalmente reprodução do animal, que não pode ser feito manejo, como o Fábio bem citou ali, nessa época do ano. Identificar, entender qual é a espécie do local. Tem horários para mexer com o animal. E o Fábio mesmo está dizendo aqui, é muito mais fácil você prevenir do que você remediar. Muitas das vezes você utiliza apenas o quê? Uma barreira física. Você impede o acesso do animal para aquele local. É simples de se fazer isso? Não é como você ir na padaria e comprar um pão, não é assim. Mas você tem que estudar bem o local, tem que entender bem o local. E, gente, não se esqueçam, é crime ambiental. O Fábio citou aí, porque a gente estava conversando até antes, né, Fábio? Porque tem gente que documenta isso nos grupos, né, de WhatsApp e no Instagram. Então isso está muito evidenciado ali. Está ali claramente o erro que você está cometendo quando você pratica essas ações. Né? E mesmo está assumindo o crime e documentando o crime dele, né? Exato. Criando a prova contra si mesmo, né? Então é uma coisa que tem que ficar muito atento. Né? Porque assim, o manejo de qualquer animal, né? Você vai estar manejando realmente quando tem dano, né? Então, você tem que avaliar muito bem a situação para ver se realmente existe dano e existe motivo para fazer o manejo. Né? Então, seria a primeira coisa que você tem que estar fazendo. Ah, tem um morcego na árvore aqui em frente à minha casa. Qual o dano que ele está causando? Nenhum. Às vezes, aparecem umas fezes na parede. Isso é um dano que justifica fazer algum tipo de manejo? Não, o animal está ali, pelo contrário, ele está fazendo o papel dele, está tocando as coisas.
Então, a gente tem que verificar sempre se existe dano e existe razão para fazer manejo, né? Essa é a primeira situação. Então, por isso que eu falo, tem que ser, é um trabalho que envolve um diagnóstico, você tem... Isso vale para tudo, para o controle de pragas, vale para manejo de silvestres. A gente tem que basear o trabalho da gente em cima de diagnóstico. Vocês sabem, se investe muito pouco em diagnóstico, em conhecer as espécies, conhecer o problema a fundo, né? Para depois você tomar a sua decisão, qual é a estratégia que eu vou usar de controle, né? Que nem fazer captura. Eu vi outro dia um rapaz, me mandaram uma imagem, né? Não sei da origem dele, mas ele capturou um monte de morcego do telhado, colocou no balde e soltou num campo de futebol, certo? Então vocês imaginam, né? Imagina a situação que você cria ali, né? E o que é aquilo que o cara fez, né? Um monte, mas muitos mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza que é um trabalho extremamente técnico, né? Assim como é o controle de pragas, assim como matar barata dá muito trabalho, tem que ter muito conhecimento, não é, Tiago? Vocês estão aí, fazem um trabalho muito legal aí de treinamento mesmo com o pessoal, de levar informação técnica e tal para o pessoal de controle de pragas. Mas é uma coisa que a gente tem que estar atento, tem que ter tem que ter conhecimento para fazer esse tipo de trabalho, não dá para fazer de qualquer forma, né? Você vai trabalhar o animal achando que todos são iguais, tá errado. Então, para fazer o manejo de morcego, a primeira coisa, realmente existe a necessidade de se fazer o manejo? É a primeira pergunta que tem que ser feita, né? Se existir, aí você vai buscar qual é a estratégia. E se envolver qualquer coisa de captura, qualquer coisa, aí você tem que conversar com o órgão ambiental. Você tem que pedir autorização para fazer esse trabalho. Senão você não consegue, entendeu? Senão você está infringindo a legislação. Perfeito. Inclusive, né, Tiago, a gente vai deixar aqui o telefone, o contato do Fábio, para quem tiver dúvidas, para quem deseja aí, iniciar esse trabalho, né, de controle de morcegos, para que esteja bem informado, para que faça um trabalho assertivo e que não prejudique também os animais, que a gente já viu que são animais muito importantes para a natureza, né? Sim, e até é importante, né? O Fábio estava comentando e a gente está discutindo, né? Para chegar nesse objetivo, é assim, gente. Eu brinco que o trabalho para você fazer uma repelência, digamos assim, evitar que os morcegos adentrem o local onde você mora, né? O estabelecimento onde você quer fazer obter ali esse tipo de trabalho. Primeiro, o Fábio comentou sobre a necessidade disso. Ah, existe, ok. Então, o que eles estão fazendo ali? Eles estão adentrando o forro? Eles estão adentrando o telhado? Então, é um trabalho de pedreiro. É um trabalho arquitetônico. Sabe? Porque é a tal situação que você tem que fechar frestas e fendas. Chapa de ferro, mudar a estrutura do telhado, botar uma massa corrida aqui e ali. Porque tela é muito difícil, você tem que colocar uma tela muito fina no local. Enfim, você tem que realmente vedar aquele local de alguma maneira. Antes de apelar, né, Fábio, para o lado de manejo, porque aí envolve tudo isso que você já comentou anteriormente. Então, e você vê, e é uma coisa, locais que têm uma propensão locais que tem muita arborização próxima, né, muita árvore, condomínios, essa coisa toda, as edificações, preventivamente, já devem ter seus telhados vedados, que não é só para questão de morcego, pode ter gambá, pode o próprio roedor, né? É uma prática que já devia ser preventiva, de você fazer vedação de telhado, já deixar até você tem aquelas passarinheiras plásticas que você coloca nos vãos de telhado, tal. Então assim tem formas, né? E assim sempre trabalhar. A gente só lembra quando você está com o animal instalado lá, mas tem uma série. A gente deveria trabalhar de uma forma mais preventiva. E acho que até os controladores de praga, na hora de orientar os seus clientes, até por conta de outras pragas, orientar o pessoal a fazer essas vedações de forma preventiva, né? E aí já vai eliminando abrigos, né? Vai cortando os as ali, né? Já vai eliminando abrigo na edificação, né? Perfeito. Bom, eu acho que esse bate-papo está muito bom, está muito esclarecedor. Logicamente, né, Tiago, a gente sempre bate aqui na tecla que a intenção não é fazer um intensivo, né, mas alertar as pessoas, né, a procurarem mais informações ou até tirar algumas eventuais dúvidas, né? Mas eu queria, só para a gente encerrar, uma última pergunta com relação aos sentidos
né, dos morcegos. Porque, assim, por exemplo, vocês já falaram de toda a questão preventiva e tudo mais, mas no caso, sim, de uma necessidade de ação de repelência. Existe algum tipo... A gente sabe que existem produtos naturais, né, até porque a gente não pode matar esses animais, né? Mas, assim, existe alguma substância, alguma coisa que eles sejam mais sensíveis? Por exemplo, a gente tem aí um produto que é a base de canela, né, Tiago? Então, eu queria perguntar para o Fábio se eles são sensíveis aí, por exemplo, ao cheiro de canela e a outros cheiros, a outros odores mais fortes, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda todo mundo diz que o morcego, ele enxerga mal. Mas eu acho que isso é mais um mito, né, Fábio? E ainda tem uma outra questão, né, Fábio, relacionada, Letícia, ao bambu, né? Que tem gente que pega o bambu, fica girando o bambu para atrair, para confundi-lo e tudo mais. Ai, gente, então fica à vontade, Fábio. Então, não, assim, a questão de enxergar, eles enxergam bem, mas é um animal que tem hábito noturno, então enxerga bem de noite, né? Durante o dia, a claridade incomoda, né? A principal forma de orientação dos morcegos é a ecolocalização, né? O sonarzinho, que ele solta lá o som, ele emite um som ultrassônico que a gente não percebe, né? Mas aquilo retorna para ele, ele consegue identificar onde estão os obstáculos ou propriamente a presa que ele vai estar buscando. E na questão de repelência, assim, tem alguns odores que podem estar funcionando, mas assim, o morcego não gosta de claridade, o morcego não gosta de barulho, né? Então, essas coisas ajudam a fazer a repelência. Mas, quando a gente vai fazer um trabalho de repelência, a gente tem que lembrar, todo morcego sai do seu abrigo e depois ele volta, né? Então, a gente aproveitar esse movimento de saída natural dos morcegos e da sua volta, é que a gente tem que aproveitar para fazer os manejos, né? Aproveitar esse movimento natural do que a gente ficar aplicando substância, pode aplicar, em algumas situações é até necessário, né? Lembrando que esses manejos a gente nunca faz de dia, a gente nunca desaloja morcego de dia, né? Lembrando o que nós conversamos aí. Mas, assim, aproveitar essa coisa natural é interessante. Agora, sim, tem alguns cheiros, sim, que tem. E tem alguns produtos repelentes aí no mercado que funcionam, né? Que o pessoal tem usado aí, tem relatado sucesso no controle. Mas é que eu falo, eu vi utilizando essas substâncias repelentes no morcego durante o dia. Aí é complicado, não pode. Tem que estar atento a essas coisas. Sabe? Tem produto, mas é preciso saber usá-lo em qual situação, né? Sim, exatamente. Cautela é tudo. Exatamente. Tudo tem Cautela é sua tudo. aplicação. Ô, Fábio, eu queria tirar só mais uma dúvida. Na área urbana, é comum encontrar morcego hematófago? Já foi encontrado, né? É mais difícil, mas se encontra, sim. É mais difícil, mas já tem relato de encontrar. E lembrando que nossa área urbana está cada vez se expandindo mais, né? A gente avança para as florestas, né? São Paulo, por exemplo, você ainda tem muita floresta, principalmente aqui na Zona Norte, onde eu moro, por exemplo, você tem muita floresta aqui, mas a cidade vai batendo, você abre a janela, a floresta é tua vizinha, né? Então, a gente tem uma relação com animais silvestres que acaba ficando muito próxima por conta que a cidade está avançando para essas áreas naturais, né? Onde você tem. Mas é um animal mais comum em áreas mais rurais, onde você tem animais de criação, essa coisa toda, né? Que você vai ter esse problema, né? Mas já teve relato, sim, de aparecer em cidade. Perfeito. Bom, Tiago, da minha parte, tudo esclarecido. E queria saber se você tem mais alguma consideração final. Eu achei que foi muito bacana esse bate-papo. É interessante justamente a gente chamar os convidados que estão habituados a trabalhar com isso, né? Que tem know-how, experiência no ramo, até mesmo para compartilhar alguns casos, que nem o Fábio fez aqui com a gente. Mais uma vez, Fábio, obrigado aí por você ter aceitado o convite. É sempre um prazer a gente estar conversando sobre isso, né, Letícia? Com certeza. E aqui a gente deixa muito claro que o nosso trabalho é educativo, o nosso trabalho é da orientação. Então, acho importante a gente sempre debater isso. Provavelmente nós vamos conversar sobre morcegos mais para frente, abordando até outros aspectos, mas enfim, acho que deu para a gente conversar bastante sobre alguns assuntos interessantes aqui. Com certeza, Tiago, também acho. Fábio, mais uma vez, né, reforçando aí as palavras do Tiago, muito obrigada pela sua participação. Caso você tenha aí alguma consideração final, algum recado para os nossos colegas de profissão, fique à vontade.
Gente, eu que agradeço vocês pelo convite. É sempre legal poder estar conversando e levando informação legal para o pessoal. E lembrando sempre, né, o pessoal para trabalhar com os morcegos, lembrando que os morcegos são animais silvestres, não são pragas urbanas, eles são animais silvestres que estão por aqui por uma série de questões, podem ter conflitos, né? Eu prefiro tratar essas questões dos morcegos em cidade com as pessoas, essa relação que tem complicada como conflitos, e nós somos mediadores desse conflito, então a gente tem que buscar sempre a melhor solução para os morcegos e para as pessoas. Tá bom, gente? Era esse o meu recado. Obrigada, Fábio. Bom, gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.